Paz do Senhor, como é bom conversar com você mais um pouquinho. Eu quero desejar que a tua semana seja uma semana de muita bênção, muita paz, muita conquista, muitas vitórias em Cristo Jesus. E que também o teu mês seja um mês repleto, recheado das coisas maravilhosas dos céus, sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus o abençoe. Quero dizer para você que Deus ele é tão maravilhoso que ele tem um pré-requisito, todas as bênçãos de Deus, ela tem algumas condicional. E essas condicionais, né, elas promovem um resultado. Então, existe uma condição e existe um resultado. Então, você observa que muitas vezes Deus vai dizer assim, se você quiser, né? Se você quiser e obedecer, vai acontecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Condicional, perseverar até o fim. Resultado, salvação, né? Por exemplo, sede paciente na tribulação para ter o resultado. Então, pré-requisito, condicional, ter paciência, permanecer embaixo das promessas. Resultado, alcança a bênção, alcança a vitória. E dentro do quesito crescimento da igreja, existe um pré-requisito, existe uma condicional chamado unidade, comunhão. E o maior interessado em desestruturar a unidade da igreja, a comunhão da igreja, é o adversário da minha alma e da sua alma. Entenda isso. Por quê? Porque todas as vezes que Satanás ele promove a discórdia, toda vez que Satanás promove a desunião, ele está impedindo o crescimento da igreja. Por isso, observe, ele promoveu desunidade no céu, ele promoveu isso, a discórdia, a desunião, né, nos céus. Primeira coisa, os anjos contemplavam a face, a glória de Deus, estavam ali juntos com o Senhor na eternidade. E ele, com seus ardis e sutilezas, persuadiu a que uma terça parte dos anjos viessem a se rebelar contra Deus. Então, observe que começou na eternidade. Não será diferente nos nossos dias. Satanás, por sua vez, ele vai persuadir pessoas para que promovam discórdia no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E nós precisamos entender que Paulo, com a sua sabedoria concedida por Deus e também pelos seus estudos, ele vai dizer que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra o principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espiritual da maldade nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender isso, que muitas vezes o adversário da nossa alma vai persuadir pessoas para que disseminem discórdia no meio do povo de Deus. Entenda essa verdade. Mas para combater a discórdia, Deus vai deixar para nós um caminho muito maravilhoso. Porque Deus vai deixar o salmista escrevendo o Salmo de número 133, que vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Primeiro, quão bom. Bom é qualidade de aprovação. Eu aprovo. Suave é qualidade de coisa agradável aos sentidos. Então Deus está dizendo, ó, quão bom, aprovado, e suave, agradável ao espírito, que os irmãos vivam em união. Vai seguir o texto dizendo, é como o óleo precioso
que desce sobre a cabeça, a barba e a orla das vestes de Arão. Não a gola, a orla, lá embaixo, nos pés. Falando que o óleo desceu sobre todo o corpo. Logo, subentende-se que todo o corpo será ungido. E nós, igreja, somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia está dizendo que o óleo desce sobre a cabeça, a barba e vai até a orla, está dizendo que todo o corpo vai ser cheio do Espírito Santo. Então, Deus está dizendo para nós assim: quando o povo está em união, eu estou aprovando, é agradável ao Espírito Santo e o Espírito Santo desce sobre a igreja ungindo todo o corpo. Que coisa boa! Glórias a Deus! Observe também que a composição do santo óleo ou do óleo para a unção do sacerdote, do sumo sacerdote, não poderia ser feito falsificado ou com a mesma fórmula para outros fins. Era somente para ungir o sacerdote e era proibido fabricar um óleo com a mesma composição para outros fins. A composição do óleo, do santo óleo, do óleo para ungir o sumo sacerdote, era uma composição específica, dizendo que a ação do Espírito, a unção do Espírito, não pode ser falsificada. Não pode ser falsificada. A unção ela é plena e é única e exclusiva para o corpo místico de Jesus. Então a Bíblia está dizendo: se houver unidade, eu vou aprovar e vai ser agradável ao meu espírito, e o meu espírito vai ser derramado em todo o corpo místico que é a igreja. Observe também que na sequência do texto vai dizer: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então a comunhão, a unidade da igreja é como a cordilheira no extremo norte da Palestina, tem o Monte Hermon, onde as suas neves são eternas, sempre gelado o pico do Hermon. Mas durante o dia, por causa do calor, por causa do sol, ele evapora um pouco. E quando ele evapora, quando chega a noite, ele vem regando com forma de orvalho sobre os montes menores. Que coisa maravilhosa! Isto falando também de que na noite fria o orvalho caía sobre os montes menores, também entendendo que quando a igreja está unida, está em comunhão, o Senhor vai derramar da sua bênção, da sua graça, da unção do Espírito sobre todos os montes menores, ou seja, sobre toda a igreja, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças. Como é bom ter comunhão e ter unidade. Observe que a Bíblia vai dizer que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Ou seja, quando o orvalho do Espírito Santo rega toda a igreja é abençoada, a igreja é próspera, famílias são abençoadas e automaticamente, quando se fala de vida para sempre, está falando de que começa a agregar almas. Famílias desejam vir para o seio da igreja, almas desejam vir para o seio da igreja. Como o rebanho de Cristo, que é o sumo pastor, começa-se a ver novas vidas, ou seja, vai nascendo novas vidas para o reino espiritual. O reino começa a crescer, a igreja começa a crescer, o povo começa a vir desejando fazer parte da igreja, porque Deus está ordenando bênção e vida para sempre dentro de uma igreja que está em união. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero sempre fazer parte deste povo
Eu quero fazer parte desse reino e que o Senhor agregue mais vidas para este reino por motivo da unidade da igreja. Que coisa maravilhosa. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos avante. Observe que quando nós lemos a Bíblia em Atos, capítulo de número 2, os primórdios da igreja, está acontecendo algo muito lindo. E ali reforça cabalmente a questão da unidade, do comprometimento da igreja permanecer em união. Porque a Bíblia vai dizer assim que Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 41, a Bíblia vai dizer aquela coisa maravilhosa da unidade e vai dizer assim que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja perseverava unida na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha só, uma igreja unida, uma igreja cheia da presença e da comunhão. E o Senhor abençoava muitíssimo a igreja. Que nós possamos cultivar também esta unidade sempre para experimentarmos essas boas novas, né? Aleluia. E vai dizer assim, ó, que em cada alma havia temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? É o princípio da ciência, né? E então em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque estavam embasados na comunhão, na unidade. E isto é maravilhoso. Meu Deus, que coisa boa, a união da igreja, a unidade da igreja, a comunhão no partir do pão, nas orações, na doutrina, nos ensinamentos, nos cultos. E isso a começar pela liderança, com certeza. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, comungar. Que coisa boa. E a Bíblia vai seguindo o texto e você vai lendo assim nessa perspectiva do capítulo 2, a partir do versículo de número 41, e a Bíblia vai dizer assim, e Deus acrescentava à igreja as almas que havia de se salvar. Para nós vermos salvação, libertação de vida, sinais e maravilhas. Primeira coisa, a base de tudo é estarmos fundamentados em Cristo, que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já está posto, a qual é Cristo Jesus, como disse Paulo, no capítulo de número 3 da sua primeira carta aos Coríntios. E, em segundo plano, edificando essa estrutura espiritual, edificando em comunhão, unidade, comprometimento. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. E a palavra continua, que é essa. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser.